Vamos louvar o Senhor com o hino 100, antes da leitura bíblica. Hoje foi você que esqueceu. Sempre eu esqueço essa parte. Filipenses capítulo 4, estarei lendo até o verso 9, mesmo sentados, mas reverentes à palavra do Senhor, estejamos atentos, os corações abertos, para o Senhor nos abençoar. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Amém. Pai querido, Pai eterno, nós somos gratos por esta manhã, por este domingo, início de primavera. Senhor, te agradecemos, te louvamos, que o Senhor nos reuniu nesse santuário para juntos sermos abençoados pela Tua excelsa presença.
já pela leitura da Tua Palavra. Que o Senhor agora, nesse nosso singelo meditar, nos toque, nos visite e nos alimente, para que possamos compreender a Tua vontade e praticarmos em nossa vida. Estamos gratos e suplicamos essas bênçãos no Teu nome, Jesus, nosso Senhor, nosso pastor amado. Amém. Amada igreja, o que vale a pena? O que vale a pena em nossa vida? O que hoje vale a pena? Nós podemos pensar sobre isso em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, entrar numa discussão que vai apenas trazer mais discussão para provar que você acha que tem razão, sendo que ainda com tanta convicção você pode não ter razão. Só emoção às vezes, só conjecturas às vezes. Ou, por exemplo, quem faz academia, por exemplo, e decide balancear sua dieta, balancear ali as calorias ingeridas, e descobre que uma corrida de 30 minutos, uma boa corrida, vai queimar apenas uma quantidade de calorias contidas em uma pequena panqueca. Aí você pergunta, né? Decepção, meia hora de muita corrida, muito esforço, muito suar, corresponde apenas a uma pequena panqueca. Vale a pena tanto esforço? Para quê? Por quê? O prazer? Porque nós queremos ganhar uma discussão ou querer comer sem nos preocupar. E depois, é claro, vamos lidar com os resultados, tanto da discussão como da balança, das brigas como dos ajustes. Na verdade, isso são tudo pareceres das nossas concepções pessoais, das nossas convicções. Nós precisamos pensar o que vale a pena. O que vale a pena e por que vale a pena? Uma coisa ou outra. O apóstolo Paulo aqui aponta duas mulheres, a Evódia e a Síntique. E essas mulheres não aparecem em outro momento na Bíblia, só aparece aqui. E ele deixa bem claro que são minhas cooperadoras. Ele valoriza essas mulheres, minhas valorosas colaboradoras na pregação do Evangelho, que não precisavam ali concordar com uma e outra, para o mesmo propósito. A palavra nos diz assim, olha, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente. Aqui a oração de Paulo, que está rogando, ele está falando assim, olha, vocês, por mais que pensem diferente, que tenham atitudes diferentes, que vocês possam agir concordemente, concordando entre si, tendo algo em comum acordo em relação a algumas questões da vida, questões importantes. Uma delas, e principalmente, é o Evangelho, nessa pregação. E aqui ele faz o elogio a essas duas colaboradoras valorosas, mas que elas pensassem concordemente naquilo que é o mais importante. Então nós podemos sim discordar de muitas coisas na vida de outras pessoas. Isso acontece comumente, ninguém pensa igual. Ninguém pensa igual. Irmãos, maridos e mulheres, ninguém pensa igual. Mas o que está propondo aqui, já está diante da oração do apóstolo Paulo, é que nós possamos andar concordando entre nós em alguns pontos em comum de acordo. Aquilo que é o mais importante na vida. E aquilo que é o mais importante na nossa
caminhada. Então nós precisamos fazer o quê? Caminhar juntos, mesmo que hajam algumas discussões que nós não vamos concordar, mas precisamos ter em comum acordo aquilo que é o mais importante, saber o que pensar, se vale a pena ficar discutindo às vezes questões superficiais, questões dialéticas. O que nós precisamos entender aqui é aquilo que é o mais importante, aquilo que nós temos que ter em comum acordo. Como diz o profeta Amós, estarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não tem como. Acordo, tem que haver acordos, por mais que sejamos diferentes um do outro, tem que haver um ponto em comum, um ponto máximo, um foco, um objetivo, para nos mantermos juntos nessa caminhada e um fortalecendo o outro, nada ao contrário disso, um menosprezando, tirando a força do outro, criticando o outro. Isso não há prosperidade nisso. A gente pode pensar assim nessas mulheres que Paulo aqui, ele não faz crítica nenhuma a elas, pelo contrário, ele valoriza elas, minhas valorosas irmãs, colaboradores do Evangelho. Mas tem coisas entre elas que elas pensam diferente. Mas isso não é o mais importante. Quem sabe uma gosta de um café com leite, outra um café puro. Quem sabe um bolo de fubá, outra só um bolo de fubá cremoso. São gostos diferentes. Não, mas vamos ficar discutindo aqui, o partido X é melhor que o partido Y, e não vamos chegar em um ponto de acordo comum. Sendo que o mais importante, nós como igreja, servos e servos do Senhor Deus Altíssimo, nós precisamos ter um ponto em comum naquilo que é o mais importante. Andar concordemente na linha do Evangelho. Porque o Evangelho nos une, porque o Evangelho é a pregação de amor e salvação, de redenção. É o encontro do homem com o seu Senhor, com Deus. Ele quer nos juntar. E naquele dia, aqueles que terão os seus nomes no livro da vida são pessoas diferentes, pessoas distintas, raças diferentes, povos diferentes, etnias diferentes. Mas concordaremos uma coisa, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. E isso vai gritar nossa caminhada, nossas veredas, e seguiremos juntos. Não podemos concordar, sim, com o caminho errado, com o pecado. Não é isso. Devemos caminhar aqui concordemente no Senhor. Concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Como é que o Senhor pensa que devemos viver a nossa vida? Nisso devemos concordar. Então nós devemos concordar com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso irmão, que caminharmos juntos no Senhor. E aqui podemos dizer que está a base de muitas doutrinas, denominações inúmeras que nós temos registradas pelo mundo e nosso país. Milhares de denominações, porque as pessoas caminham de maneira conforme seus pensamentos, discutem pontos de doutrinas como se fosse o fim da própria vida. E a palavra de Deus vem aqui e nos diz que nós precisamos pensar concordemente no Senhor, a partir da palavra e da vontade do Senhor. Foi o que Jesus fez com seus 12 discípulos. Ele ensinou a sua palavra, a sua vontade. E aí nós vamos ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão das orações. Atos 2. É nisso que nós precisamos perseverar, na doutrina que Jesus deixou aos seus apóstolos e a nós hoje. Não é na nossa doutrina, nos nossos pensamentos, nos nossos achismos, mas sim naquilo que é do Senhor. Para isso nós precisamos ir para o Senhor. Deixarmos de lado as diferenças de doutrinas e irmos para o Senhor. Isso deve ser o que é mais premente e importante. No que nós concordamos, que o Senhor é Senhor. E Ele continua procurando verdadeiros adoradores que o façam em espírito, em aparência e em verdade. De coração, não de aparência. O Senhor quer
pessoas contritas diante de si. Ele quer nos abençoar integralmente. Nós acabamos aqui de louvar ao Senhor aqui, ainda que nada aconteça de bom, até que as oliveiras mintas não tenham nenhum fruto, nada, os celeiros vazios, ainda nós temos que nos alegrar, porque o Senhor é o nosso Deus. Não podemos pesar o poder de Deus por aquilo que nós temos e pensamos. Ele está além disso. Nós precisamos aqui agir, pensar concordemente em direção ao Senhor. Isso denota que tem que haver um esforço de ambas partes, como ele suscita aqui, de vós já sim. Isso quer dizer que, por mais que sejamos diferentes em alguns aspectos, também pensemos diferentes, podemos agir concordemente, para que o Evangelho de Cristo não sofra danos. O Evangelho de Cristo veio para que nós pudéssemos destruir o Império Romano. Invadimos lá e matamos seus soldados, destituímos o César. Não é essa a intenção. Destituir os poderes políticos desse tempo. Não é essa a intenção. E sim a preparação do homem para se encontrar com o seu Deus. Isso é Evangelho. E para isso precisamos então pensarmos juntos, concordarmos nisso juntos e crescermos como pessoas, sermos crentes maduros. Crescermos enquanto servos e servos do Senhor Deus, parados e sermos alimentados pelos leitinhos desse século, e irmos para a vontade de Deus. O que é mais importante? O que é mais importante na nossa vida hoje? É ganharmos uma discussão? Mostrar que nós temos razão? Jesus muitas vezes se calou, muitas vezes foi estapeado e se calou, foi cuspido e não abriu a boca. E nós queremos ter razão em tudo, queremos mostrar que nós somos sábios, ou queremos achar que nós corremos meia hora, 1 hora de corrida e vou perder 50 quilos em 1 hora. Nós temos que buscar concordemente aquilo que é o mais importante. Caminhar com o Senhor diariamente, perseverança de todos os crentes. O tempo é do Senhor. O apóstolo Paulo aqui também pede que Clemente que aparece aqui no versículo 3, olha meu irmão Clemente, também Clemente só aparece nesse texto aqui, só aqui aparece, também foi um grande colaborador do Evangelho do Senhor, do ministério de Paulo, e ele pede assim: Clemente, auxilie, ajude as nossas irmãs, auxilie elas, apoie elas, todos cooperando aqui uns com os outros, assim como o Senhor está pedindo, o próprio Deus está pedindo, apoie uns aos outros. E olha só o ápice dessa questão. Clemente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então são pessoas diferentes, que pensam diferentes, mas que se concordam na linha da pregação do Evangelho, daquilo que está no coração de Jesus. Nisso nós concordamos, isso é o mais importante. O que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, o que eu gosto disso, não interessa. O que interessa é aquilo que Jesus acha que é importante. Aquilo que há entre nós, comunhão. Jesus não censurou comida, bebida de ninguém. Pelo contrário, ele fala assim: tudo foi Deus que fez. Comamos e nos alegremos, porque essa é a vontade de Deus. Alguns conseguem se separar pela comida, pela bebida, pelas festas. Nós não temos esse costume, porque tudo é de Deus. Precisamos crescer, amadurecermos e caminharmos concordemente no Senhor. E aí, com certeza, nós seremos incluídos nesses aqui, que os nomes estarão escritos no livro da vida. Isso é o mais importante, que no final de tudo, nós seremos ressurretos em Cristo Jesus.
sejam aqui transbordados em vida ainda, ou depois que nós morrermos, esperarmos a ressurreição dos mortos. Como é que está a sua vida hoje? Como é que estamos vivendo? Quais são as nossas lutas, as nossas discussões? Aliás, essa semana fiz uma pergunta a um colega de trabalho, algo que mexe com a gente, algo que mexe comigo e com você. Vou fazer essa pergunta para você já. Você não precisa responder então já, você vai ficar pensando nessa pergunta para responder, porque não é uma pergunta fácil de ser respondida. Fica a dica aqui, mas eu acho que é para além disso. Qual é o seu projeto de vida? E eu fiz essa pergunta para o meu amigo, meu colega de trabalho, e sem saber, era dia do aniversário dele. Eu falei assim, puxa vida, Omar, justo hoje, meu aniversário, estou fazendo 30 anos, estou saindo dos 20 e indo para os 30, você me pergunta qual é o meu projeto de vida? Travou. Qual é o seu projeto de vida? O meu projeto de vida, pastor, é estar no livro da vida. Não é disso que eu estou falando. Daqui a 5 anos, que Deus der para você, daqui a 10 anos, ouvindo 30 anos que o Senhor te der de vida, ainda 40, 50 anos que Ele der, qual é o seu projeto de vida? Onde você quer chegar, o que você quer realizar, é disso que eu estou falando. Nós precisamos ter objetividade, andarmos concordemente no Senhor. Qual é o nosso projeto de vida diante do Deus Altíssimo? Como é que nós estamos vivendo hoje, daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos o Senhor vai te levar, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, não interessa. Qual é o nosso projeto de vida hoje? Comece a pensar nisso. Eu quero realizar isso, eu quero acontecer isso na minha vida. Eu quero me aposentar. Tá bom, isso é uma esperança, mas só isso? Só isso? Qual é o seu projeto de vida? Nós nascemos para quê? Para louvarmos, adorarmos a Deus. Como é que estamos vivendo hoje? Como é que está a nossa vida hoje? Estamos discutindo com todo mundo, contrariando todo mundo, criticando todo mundo, porque a culpa é sempre do outro, não é minha. Eu sou alguém que tem razão sempre. Fico pensando aqui o que acontecia com a nossa irmã Ivódia e com a nossa irmã Cinti. Nós conhecemos a dona Ivódia, né? Vou perguntar para ela, o que está acontecendo com ela e com a dona Cinti? Porque alguma coisa estava rolando lá e Paulo tem o rogo para que vocês andem concordemente no Senhor. Vocês são minhas cooperadoras valorosas. É isso que é mais importante. É nisso que nós precisamos pensar, naquilo que nós podemos caminhar junto. O que nos une? Isso é ecumenismo. O que nos une é Cristo. E agimos em nome dele e por ele, para que pessoas, vidas possam ser alcançadas em nossas vidas, através de nossas vidas. Isso é o mais importante. Andarmos concordemente no Senhor Jesus. E aí, com certeza, o nosso projeto de vida vai ser algo diferente daquilo que nós temos vivido. Daquilo que nós temos deixado de viver, às vezes, infelizmente. Precisamos agir concordemente. Essa é a orientação do Evangelho do Senhor. Essa é a orientação do Espírito Santo. Sejamos cooperadores do Senhor. Sejamos cooperadores da Dona Ivódia, da Dona Cinti. Cooperadores como Clemente, cooperadores um dos outros. Às vezes somos tão egoístas, levamos a vida assim tão isoladamente, cada um fazendo a sua, vivendo o seu jeito, esquecendo que somos um corpo de Cristo. Que devemos olhar à nossa volta, às vezes agimos em nossa volta, agimos com o nosso próximo que o Senhor colocar diante de nós. Pode ser qualquer pessoa. E o Senhor precisa agir em nós. Agir em nós. Porque senão nós vamos voltar lá no século XIX, quando Nietzsche fala assim, Deus está morto. Deus morreu. E é uma crítica que ele faz à sociedade, apesar de ele ter sido educado com muita religião, Nietzsche.
Ele fala isso, Deus está morto, porque ele não vê Deus na vida da igreja, daquela sociedade muito religiosa. Ele não vê Deus. Ele não vê as pessoas caminhando concordemente no Senhor. Pelo contrário, é muita guerra, muita discussão, muito orgulhoso, muito achismo, muito o que eu penso, o que eu acho. E o Senhor fica de lado, Ele fica ali tentando entrar na nossa rodinha, na nossa conversa, mas nós não deixamos às vezes, porque nós não somos cooperadores do seu Evangelho, nós somos apenas espectadores do seu Evangelho. Em último lugar, nesse caminhar, o que deve pautar a nossa vida? O que deve pautar o nosso proceder, os nossos atos, os nossos testemunhos? O que deve pautar? Como é que nós devemos viver em meio a esse nosso projeto de vida que eu vou começar a pensar a partir de hoje? Verso 8. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então há muitas mentiras por aí. Vou pensar naquilo que é verdadeiro. Nada de fofoca, nada que é mentira, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, aquilo que realmente mostra o respeito um para com o outro. Nós estamos hoje vivendo o Setembro Amarelo. Você sabe o que significa? É nós olharmos para as emoções, as pessoas que sofrem das emoções, doenças, patologias emocionais severas, que levam ao suicídio. Nós precisamos valorizar o outro nesse aspecto da vida humana. Todos nós somos sujeitos a essas patologias emocionais severas. Segundo os estudiosos, todo mundo vai passar por uma depressão, um pânico na vida. Espero que você não passe, mas se passar, que você seja abençoado, que haja cooperadores do seu lado, que você seja ajudado, que seja apoiado, que alguém te enxergue no meio da multidão. Porque as pessoas se sentem sozinhas no meio da multidão. Então nós precisamos respeitar a outra pessoa. Às vezes ela está doente e nós não sabemos. Está do nosso lado e nós não agimos. Às vezes faz parte da nossa família e nós não agimos. Não abençoamos a nossa família com o andar junto, caminhar junto, acompanhar nos tratamentos, abençoando o outro, que é o próximo. Às vezes é um filho, um marido, a esposa, é tudo, qualquer um. É aquele que o Senhor colocar do meu lado. Andar concordemente com o Senhor é isso. É exalar Jesus. A companhia de Jesus. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Nós vivemos num mundo tão sujo. Tanta malícia. Há tanta malícia nas conversas, nas falas, brincadeiras. Tudo que é puro tem que fazer parte do meu vocabulário, do meu pensar, do meu coração. E se andar concordemente com o Senhor, tudo que é amável, exala amor, tudo que é de boa fama. Nós adoramos as fofocas que falam mal das pessoas e queremos arrebentar tudo e denegrir isso aqui, falar mal e trazer um monte de coisas erradas. Se alguma virtude e se algum louvor existe, isso deve ocupar nosso pensamento. Então é um desafio que hoje o Senhor nos coloca. Daquilo que faz valer a pena para uma vida digna perante o Senhor, para uma vida digna perante a nossa sociedade, perante a nossa família. Devemos pensar nisso. Que a partir de hoje, queridos irmãos e irmãs, o nosso projeto de vida seja concordemente no Senhor. Comece a pensar nisso. Qual é o seu projeto de vida? Eu pergunto para os meus alunos, eles já começam a partir do 6º ano a pensar no seu projeto de vida. No nosso tempo não tinha isso. Hoje tem. O nosso projeto de vida era a subsistência, a sobrevivência, né? Hoje não, as crianças já começam a pensar no seu futuro. Isso é fantástico.
arremessa elas em um caminho assim maravilhoso. E hoje, com essa experiência e com o tempo de vida que o Senhor te deu e dará, qual é o seu projeto de vida? Não vive um dia após o outro apenas empurrando com a barriga à base de remédios. Vamos andar concordemente com o Senhor. É a possibilidade de um presente e um futuro maravilhosos. O Senhor quer contar conosco, como Ele contou a Cíntia e vós, ultimamente, cooperadores do meu Evangelho. Sabemos que é isso? Somos cooperadores de algo que promove salvação, vida, alegria e vida eterna, e que é lançado um nome no livro da vida. Aleluia. Não tem coisa melhor, mais importante disso. Nós possamos inserir então no nosso projeto de vida a graça maravilhosa de Cristo, para que Ele continue sim nos abençoando, nos fazendo seus cooperadores, para a honra e glória dele e nossa felicidade. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 234, chuvas e bênçãos teremos. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs.